Olá, pessoal! Venho hoje falar sobre tecido sanguíneo. Mais especificamente, vou detalhar sobre as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou ainda chamadas de eritrócitos. Ah, e não esqueçam de inscreverem aqui no meu canal. Se vocês gostarem, deixem um joinha e ativem o sininho para receberem sempre as notificações dos vídeos novos que eu estou produzindo. Bem, antes de falarmos das hemácias, vamos conhecer um pouco sobre o tecido sanguíneo, já que as hemácias são células que fazem parte desse tecido. Vamos falar primeiramente nas funções do tecido sanguíneo. E aí, devemos lembrar que as principais funções são transportar e capturar substâncias. E quais seriam essas substâncias? Falamos em proteínas, vitaminas, sais minerais, lipídios, glicose. Também podemos falar no transporte de hormônios até as células-alvo e de gás oxigênio para todas as células do nosso corpo. Falamos também na captura de excretas, advindas do metabolismo da célula, e de gás carbônico, para que ele possa ser liberado pelo nosso organismo. Não devemos nos esquecer da defesa do nosso corpo, já que no tecido sanguíneo temos células conhecidas como leucócitos ou glóbulos brancos que desempenham essa função, formando o que nós chamamos de sistema imunológico. Além disso, temos o processo de coagulação sanguínea, que também está associado a esse tecido sanguíneo, já que as plaquetas, elas fazem parte desse tecido e elas são responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Vamos falar agora sobre a origem do tecido sanguíneo. Devemos lembrar que ele é formado na medula óssea vermelha através do tecido hematopoético, que é constituído por células indiferenciadas, capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula do tecido sanguíneo. Podemos resumir então da seguinte forma: o tecido sanguíneo, ele é um tipo especial de tecido conjuntivo, porque possui grande quantidade de matriz intercelular líquida, que nós chamamos de plasma. No plasma estão todas aquelas substâncias que eu falei com vocês que o tecido sanguíneo é responsável por transportar. Além do plasma, o tecido sanguíneo é formado por células e fragmento de célula. Essas células são hemácias ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos e os fragmentos de megacariócitos, que eu já expliquei para vocês, que são as plaquetas. A esse conjunto nós chamamos de elementos figurados do sangue. Em resumo, o sangue é formado por plasma mais os elementos figurados. Mas eu venho falar de forma detalhada para vocês hoje sobre as hemácias, glóbulos vermelhos ou também chamadas de eritrócitos. Vamos começar falando sobre sua produção. A produção de hemácias, ou de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, como se quer denominar, nós chamamos de eritropoiese. Ela ocorre através da ação de um hormônio conhecido como eritropoietina, ou EPO, que é produzido pelos nossos rins. Na fase fetal, quem produz esse hormônio é o fígado. O que ocorre então é que a eritropoietina, liberada pelos nossos rins, irá estimular a medula óssea para que ela produza hemácias. Inclusive, esse hormônio ele é produzido sinteticamente e ele já foi muito usado por atletas para poder melhorar o desempenho em provas. Hoje, ele é considerado doping. E por que existe essa associação entre a eritropoietina e o aumento do desempenho dos atletas? Simples, porque a função das hemácias é transportar oxigênio para todas as células do nosso corpo. Se eu melhoro esse transporte, consequentemente, eu melhoro a capacidade da célula de realizar a respiração celular e, por consequência, produzir mais energia.
Vamos conhecer um pouco agora sobre a estrutura dessas células. Podemos falar que as hemácias são células arredondadas, possuem um formato bicôncavo e elas não possuem núcleo. No caso das hemácias de mamíferos, tá certo? Não possuem núcleo, são células anucleadas. Consequentemente, não possuem DNA. Elas perdem o núcleo no processo de amadurecimento. É uma adaptação dessas células justamente para que elas possam transportar o gás oxigênio. Acontece então que no lugar do núcleo entra uma proteína chamada de hemoglobina. Ela é constituída por ferro e é capaz de se ligar ao gás oxigênio de forma reversível. Então, quando respiramos, o oxigênio cai na corrente sanguínea e se liga à hemoglobina das hemácias. Elas então transportam esse gás para todas as células do nosso corpo e recolhem o gás carbônico que foi produzido através do metabolismo celular. Todo esse processo, então, permite que o oxigênio inspirado seja transportado para todas as células do nosso corpo e que o gás carbônico produzido pelo metabolismo celular seja liberado através do processo de expiração. E para finalizar, devemos lembrar que as hemácias, por não possuírem núcleo e nem DNA, não conseguem se dividir. Por isso, elas têm uma duração de 120 dias. Após esse período, elas são destruídas no nosso baço e no nosso fígado. Os componentes liberados servirão para constituir novas hemácias. Bem, pessoal, essa foi a dica de hoje. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem que estão estudando para o Enem. E até a próxima!